Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais e principalmente no grupo Intercessores no Facebook e também no nosso canal Davi Pérez no YouTube. Hoje nós iremos aqui ministrar a lição de número 3 da revista Compromisso, essa revista que sempre eu apresento para vocês. É uma publicação que nós batistas utilizamos para a Escola Bíblica Dominical. E a lição de número 3, ela tem como título Encarnação, Humilhação e Morte do Filho de Deus. Estamos estudando nesse quarto trimestre de 2016, nós estamos estudando o livro de Hebreus, tá? E nós estamos no capítulo 2, o texto áureo da lição é Hebreus 2:9, onde nos diz o seguinte, Hebreus 2:9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Esse texto, na verdade, meus irmãos, ele traz algumas, vamos dizer assim, algumas dúvidas com relação às testemunhas de Jeová, quando utilizam esse texto para afirmarem que Jesus ele não é Deus, para afirmarem que Jesus ele foi feito um pouco menor do que os anjos. E sendo feito um pouco menor do que os anjos, ele não tem a condição de ser Deus, ele é equiparado aos anjos. Então, no decorrer dessa lição, nós vamos ver que a distorção que as pessoas tentam fazer com relação a Jesus Cristo, em relação aos anjos de Deus, em relação ao Pai, em relação ao Espírito Santo, é algo bem diferente, tá? Então, Hebreus 2:1 já nos mostra o seguinte, né, o começo da lição. O autor trata da coroação do Filho. Está lá em Hebreus 2:9, que foi o que nós lemos anteriormente. Hebreus 2:9. Dos muitos filhos que somos nós, crentes, na pessoa de Cristo Jesus, levados à glória. E dos sofrimentos impostos ao Senhor. Está lá no verso 17 do capítulo 2. É nosso dever estar atentos às Escrituras. A coroação foi antecipada aos apóstolos. Moisés e Elias trataram da partida, grego do êxodo, né? Eles tiraram o povo lá, né? Das mãos, das garras de Faraó. A partida do Senhor, figura da libertação de Israel e da morte de Jesus Cristo a cumprir-se. Está lá em Lucas 9, de 30 a 31. Nós vamos ler esse texto. Lucas 9, de 30 a 31, para a gente ver o que é que fala. Lucas 9, 30 e 31. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, eu não sei se os irmãos lembram desse texto, mas foi justamente o período em que os discípulos viram, né, a suposta, porque ninguém conhecia Moisés e Elias, eles interpretaram, eles entenderam que era Moisés e Elias, né? Naquela época não existia fotografia e ficava muito difícil na verdade, de identificar uma pessoa, e principalmente há muitos anos Moisés e Elias tinham partido, né? Tinham partido para a eternidade, e naquela ocasião eles viram Jesus apresentar-se diante de Moisés e de Elias, como eles mesmos falavam. Mostrando que Moisés retirou o povo do Egito, né, a retirada, o êxodo, né, do Egito, e Elias como aquele que não provou a morte. Na Bíblia diz que Deus para si o tomou. Pedro usa essa figura lá em 2 Pedro 1, 14 e 15. Vamos ler lá. 2 Pedro 1, 14 e 15. 2 Pedro, capítulo 1, a gente vai explorar bem, né? 2 Pedro,
capítulo 1, 14 e 15. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, Pedro usa essa figura, né, quando diz que nós, os filhos, devemos andar em santidade. Todos os crentes, né? Os filhos, que somos nós, são os crentes. Jesus os trata de irmãos. Está lá em Hebreus 2, 11. Seu sacerdócio não é levítico, mas eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa questão segundo a ordem de Melquisedeque, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque existem pessoas que distorcem esse texto para causar uma tremenda heresia. Quando a palavra de Deus ela diz assim, mas segundo a ordem de Melquisedeque, não quer dizer que Melquisedeque é maior do que Jesus, de forma alguma. Significa dizer o seguinte, que o sacerdócio de Jesus não é levítico, não veio dos levitas, não veio da tribo de Levi. Tá? Porque, como os irmãos sabem, todo o sacerdote, ele tinha de vir, eram todos os levitas da tribo de Levi. Eles não receberam parte na distribuição das terras, mas a parte dos levitas foram ser servos, foram ser ministros do Deus vivo aqui na terra. Então, quando diz seu sacerdócio não é levítico, significa dizer que Jesus era sacerdote, tá? Veio ser o sumo sacerdote, porém não veio de nenhuma linhagem dos levíticos, dos levitas, né? Mas eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque também foi o primeiro sacerdote e ele não teve uma linhagem levítica. Ele não veio dos levíticos, ele não veio dos levitas. Então, Melquisedeque foi um sacerdote ungido diretamente por Deus, é o que a palavra de Deus diz. Não veio de nenhuma linhagem de sacerdotes. Inclusive a família de Melquisedeque não tinha nenhum sacerdote. Mas Melquisedeque foi um sacerdote ordenado por Deus. Tá? Então, para que fique bem claro que não é a ordem de Melquisedeque, não é o que Melquisedeque mandou fazer, não. É porque Melquisedeque ele não veio de uma linhagem levita, ele não era um levita, mas mesmo assim Deus o constituiu sacerdote. Da mesma forma Jesus. Jesus não era levita, mas Deus o constituiu sumo sacerdote para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Então, Hebreus 2:1, o versículo 1 do capítulo 2 de Hebreus, trata bem direitinho sobre isso, para que vocês possam prestar atenção e entenderem melhor o que a Escritura fala. Tá? No livro de Hebreus 2:1-4, fala assim: por isso, o que já foi dito, expressões não devem ser relegadas, ou não haverá bom entendimento. Hermenêutica não pode prescindir de gramática e contexto histórico. Deus falou por meio de patriarcas, salmistas e profetas. Está lá em Gênesis 3:15. Mostra que Deus ele falou através de patriarcas, né? Através de Abraão, através de Jacó, através de Isaac, patriarcas, através de salmistas, Davi, Asaf, né? E profetas, Natã, Isaías, Jeremias, enfim, está lá uma referência bem legal para vocês verem em Gênesis 3:15. Isaac fez a pergunta, olha bem, onde está o cordeiro? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro, está lá em Gênesis 22:8. João, o Batista, afirmou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está lá em João 1:29-36. O Antigo Testamento é a eterna palavra de Deus, João 17:17. O fundamento dos profetas, sobre o qual somos edificados. Entendam isso aqui, tá? Existem pessoas que dizem o seguinte, o Velho Testamento não serve mais para nada. O Novo Testamento foi inspirado por Jesus, Jesus é o ápice do Novo Testamento, concordo, é justamente isso. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que passou de Gênesis a Malaquias serve para quê? Para a nossa edificação. Está lá em Efésios 2:20. Tá? É preciso atentar para isso.
excessivamente mais, o coração do crente deve estar inclinado a ouvir e a obedecer. Ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Está lá em 1 Samuel 1, de 9 a 10. Quando diz que nós precisamos ouvir a voz de Deus, nesse caso aqui, mostra que Samuel estava com Eli, né, no templo, e ouviu alguém chamar. E ele foi até Eli por 3 vezes, né, e o profeta, ele disse, não estou lhe chamando. Mas na 3ª vez ele disse, olha, se você ouvir essa voz de novo, você diz, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Então, da mesma forma, Samuel fez, e a Bíblia diz que Deus falou com ele, já era o profeta, né, escolhido, o profeta escolhido para assumir a sucessão de Eli. Está lá em 1 Samuel 1, de 9 a 10. Às vezes pedimos vênia para impor. Ouve, Senhor, que o teu servo vai falar. Venha, licença, né? Eu quero falar, eu quero agir, eu quero expor aquilo que eu penso. Então, nós estamos muitas vezes trocando as coisas. Quem tem que falar é Deus. Nós temos de ouvir. E muitas vezes nós queremos que Deus pare para nos escutar. E é totalmente o contrário. O soberano é Deus. Profetas e anjos foram mediadores. A palavra falada permaneceu firme. E a justiça foi feita. Está lá no verso 2 do capítulo 2 de Hebreus. Em seu discurso, Estevão afirmou que Israel recebeu a lei por ordenação de anjos. Está lá em Atos 7, 53, Gálatas 3, 19. Então, quando a lição nos mostra que por ordenação de anjos, significa dizer que Israel recebeu a lei, por quê? Porque Israel necessitava de ter uma base. Israel necessitava de ter um regimento. Porém, tudo aquilo que foi falado a Israel serve como base para os nossos dias. Se nós prestarmos atenção, tudo do Velho Testamento, com relação a rituais, com relação à santidade, com relação à ordem de Deus, com relação aos mandamentos, refletiam em Jesus Cristo na cruz do Calvário, como remissão para os nossos pecados. Se os irmãos puderem prestar atenção, o tabernáculo ele era montado em forma de cruz, já simbolizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? O bezerro, o cordeiro que era imolado, já simbolizava Jesus. Não era quebrado nenhum osso, tinha de ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, simbolizando o sacrifício de Jesus. Era a sombra do tipo, né? Era a sombra de Jesus Cristo. Era a representação de Jesus no futuro, daquilo que iria vir, e algo bem melhor. Então, por isso que a Bíblia fala que Israel recebeu a lei, por esse motivo, para que já refletisse Jesus como único e suficiente Salvador, e só aquele que poderia, através do seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em primeiro lugar, salvar o homem do inferno. Hebreus 2:3, né? Como escaparemos nós? Isso é uma pergunta. Todos os mediadores se calaram diante do Filho, que trouxe a palavra conclusiva de Deus. Está lá no verso 3 do capítulo 2. E não somente trouxe, mas ele mesmo é a salvação de Deus. Jesus, ele não só trouxe a palavra, Jesus, ele é a própria salvação de Deus. A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei, o parâmetro, né, a legislação foi dada por Moisés. Deus, né, Moisés inspirado, trouxe a lei que Deus ordenou que trouxesse. Porém, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nós hoje vivemos um tempo de graça. Tudo que nós podemos ver ao nosso redor resume-se em graça. Nós estamos vivos, é graça. Nós estamos com saúde, é graça. Nós estamos trabalhando, é graça. Nós estamos caminhando, é graça. Nós estamos bebendo água, é graça. Nós estamos nos alimentando, é graça. Nós estamos ajudando alguém, é graça, meu irmão. É graça. Só Jesus Cristo pôde ter trazido essa graça. Está lá em João 1,17. A grande salvação é o Evangelho. A graça, a vida, a santificação. Macaulay diz, sua origem em seu funcionamento, em sua eficácia, em sua simplicidade,
em as liberdade em seu propósito. O Evangelho foi proclamado na primeira mensagem de Jesus, está lá em Marcos 1,15, e Paulo ajunta. O Evangelho é o poder de Deus, está lá em Romanos 1,16. A rejeição à mensagem pregada pelos pais e os profetas acarretou graves consequências. A rejeição ao Evangelho acarreta perdição eterna. Se os irmãos puderem analisar nisso que o texto da lição está dizendo, que a rejeição à mensagem pregada. Se os irmãos puderem analisar direitinho o livro de Juízes, né? O livro de Juízes é um grande ciclo. O povo de Israel estava bem com Deus, né? Deus abençoava o povo esquecia-se de Deus, Deus levantava o inimigo derrotava o povo de Deus, aí o povo voltava para Deus levantava o povo, destruía o inimigo, estava tudo bem. Quando estava tudo bem, o povo começava a fazer as coisas erradas diante de Deus de novo, Deus levantava outro inimigo, derrotava o povo, e assim sucessivamente. Então essa falta, essa rejeição, na verdade, à mensagem pregada pelos pais dos profetas, acarretou graves consequências. Por milhares de anos, tá, o povo de Israel sofreu porque deixou de ouvir aquilo que Deus tinha a falar. Um exemplo bem básico que nós podemos ver é aquela questão quando Moisés subiu ao monte, passou 40 dias no monte, e o povo pegou as joias que eles tinham, né, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Então, por aquele motivo, houve consequências por aquela situação lá, né? A rejeição ao Evangelho acarreta a perdição eterna. Então, se o homem ele rejeitar o Evangelho de Jesus, é perdição eterna. O homem pode ser muito bom, o homem pode ser sábio, o homem pode ser filósofo, o homem pode ser caridoso, enfim. Ele pode ser o que ele quiser ser. Mas se ele rejeitar o Evangelho de Jesus Cristo, se ele não aceitar esse Evangelho como verdade, se ele não aceitar Jesus como Salvador de sua vida, se ele não colocar no seu coração que só Jesus pode levá-lo a Deus, acarreta a perdição eterna. Quantas e quantas vezes nós vemos por aí, meus irmãos, freiras, padres, bispos, enfim, pessoas tão caridosas, pessoas tão boas, pessoas que aparentam e acreditam também que são pessoas piedosas, porém, se não aceitarem Jesus como Salvador, vão para o inferno. Essa é a realidade. Não sou eu que estou falando. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquele que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Né? Acarreta a perdição eterna quando o Senhor Jesus se manifestar, segundo Tessalonicenses 1, de 8 a 10. Quando ele vir buscar a igreja dele. É o que a lição está dizendo. Quando ele vir buscar a igreja, então, aquelas pessoas que não aceitaram, aquelas pessoas que não entenderam o Evangelho, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, infelizmente, terão uma eternidade longe de Deus. A grande salvação foi anunciada inicialmente pelo Senhor, depois confirmada pelos que a ouviram. Está lá no verso 3 do capítulo 2. Os anjos proclamaram a lei pela mão de um mediador, Moisés. Está lá em Gálatas 3,19. O Senhor Jesus proclamou o Evangelho que foi confirmado pelos que ouviram os apóstolos. Então, Deus enviou a lei, Moisés a propagou. Tá lá em Gálatas 3,19. O Senhor Jesus proclamou o Evangelho que foi confirmado pelos que ouviram os apóstolos. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem explícita aqui para todos que estão me vendo e ouvindo nessa hora. A lei que Moisés proclamou, que foi o próprio Deus que assim a escreveu, era uma lei muito dura. Mas o Evangelho é mais ainda. A lei de Moisés era uma lei severa, mas o Evangelho é mais ainda. Eu explico. A Bíblia diz que se qualquer mulher fosse pega no ato em adultério, ela deveria ser apedrejada. Isso é uma lei dura. Ela deveria ser apedrejada. Aí o que é que Jesus diz? Se qualquer homem ou qualquer mulher em seu coração desejar um homem ou desejar uma mulher, já cometeu adultério.
Na lei, Moisés dizia que as mulheres que fossem pegas em adultério, elas seriam apedrejadas. Jesus disse que se uma mulher olhar com maus olhos para um homem, o desejando, a Bíblia diz que já cometeu adultério. Então o evangelho é muito mais rígido do que a lei mosaica. Muito mais rígido. Tá? E é nisso que nós devemos ter cuidado. Os anjos proclamaram a lei pela mão de um mediador, Moisés. O Senhor Jesus proclamou o evangelho que foi confirmado pelos que ouviram os apóstolos. Então hoje existem cristãos no mundo todo, porque 12 homens ouviram a mensagem, 12 homens ouviram a voz de Jesus, 12 homens aprenderam literalmente com Jesus e pregaram o evangelho, ensinaram o evangelho, e hoje nós temos milhares e milhares de cristãos espalhados pelo mundo afora. Moisés, como mediador, é um tipo de Messias Jesus, é um tipo, tá? É uma sombra. O tipo é a figura menor, inferior ao antítipo. Tá? O mediador Moisés a ninguém justificou pela lei. Está lá em Gálatas 2,16. Ele não justificou ninguém. Jesus, o antítipo, o único mediador, é o que justifica. Está lá em Gálatas 2,16. Moisés, ele apregou a lei, mas ele não justificava ninguém. Jesus, ele trouxe evangelho e graça. E Jesus, ele purifica o homem. Jesus, ele justifica o homem. Tá? Então o tipo, ele é menor do que um antítipo. Então o tipo, Adão. Tipo, antítipo, Jesus. Adão, perfeito, caiu. Jesus, perfeito, nunca pecou. Então o tipo, Adão, é menor do que o antítipo, Jesus, que é perfeito. Então é isso o que a lição quer nos mostrar. Aos apóstolos foi confiado o evangelho. Jesus, ele pregou o evangelho. Jesus, ele trouxe o evangelho de boas novas, o evangelho de salvação. Tá? Pregou para 12 homens, e esses 12 homens tiveram a missão de propagar, de ampliar esse evangelho, e que foi confiado a cada um deles. Depois do seu anúncio, a salvação foi confirmada, está lá no verso 3 do capítulo 2 de Hebreus, com sinais, prodígios, múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, está lá no verso 4. Por meio do trabalho dos apóstolos, Atos 5,12, testificando Deus, tudo quanto os apóstolos realizavam, os sinais que operavam, a palavra pregada e etc., tinha o endosso amoroso, o testemunho de Deus. E qual a natureza deste testemunho? Sinais, prodígios, múltiplos milagres e dons do Espírito Santo. Quando o homem ele se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus, quando o homem deixa o Espírito Santo de Deus habitar dentro da vida dele, ele se torna uma nova criatura. E essa nova criatura, ela tem o poder de realizar milagres. Não milagres pelas suas próprias forças, mas o próprio Deus é quem assim habita dentro daquela pessoa. Tá? Se os irmãos puderem prestar atenção, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Se os irmãos prestarem atenção, um cadáver caiu na cova onde Eliseu foi sepultado. E aquele cadáver, ao tocar nos ossos de Eliseu, reviveu. Era Eliseu que tinha poder? Não, era Deus. Era Pedro que tinha poder? Não. Inclusive chegaram num determinado local e se ajoelharam nos pés de Pedro. Ele falou, não. Levanta aí, eu sou um homem igual a você. Então, irmão, quando o homem ele se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus, quando o homem ele se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus, quando o homem diz, Jesus, tome conta da minha vida, a Bíblia diz que ele começa, sim, a ser uma nova criatura e começa, sim, a ser cheio do Espírito Santo de Deus, e uma oração dele pode... a oração de um justo, como a Bíblia diz, pode muito nos seus efeitos. Então, eu acredito num Deus que sentencia, num Deus que bate o martelo e diz é assim, mas eu acredito num Deus que escuta a oração de um justo. A Bíblia diz que Josué precisava ganhar uma batalha. E para que ele ganhasse essa batalha, ele precisava de luz do sol, de ser dia. E a Bíblia diz que ele orou. E a Bíblia diz que Deus fez com que o sol parasse. E uma coisa que eu acho interessante não é o sol parar. Porque como nós, naquele tempo, a tradução bíblica, na verdade, não tinha tanta tecnologia como tem hoje, nós hoje, naquela época, eles não sabiam que a Terra girava em torno do Sol.
Eles pensavam que era o Sol que girava em torno da Terra. Por isso que diz que o Sol parou. Mas como nós entendemos hoje que é diferente, nós entendemos que o sistema, o movimento de translação, né? Rotação ela gira no eixo dela e translação ela gira em torno do Sol. O movimento de translação parou. A Bíblia diz que a Terra parou para que Josué ganhasse uma batalha por causa de uma oração. O rei Ezequias, a Bíblia diz que estava doente, uma enfermidade mortal. E a Bíblia diz que o profeta chegou lá e disse, né, que Deus tinha falado que ele arrumasse a casa dele, que ele iria morrer e não iria viver mais. E a Bíblia diz que aquele homem botou o rosto na parede e disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que imediatamente aquela sentença de morte foi transformada em vida através de uma oração. Então, milagres, prodígios, né, dons do Espírito Santo. Os sinais indicavam o seu trabalho gracioso. Os prodígios causavam espanto e evidenciavam sua presença. Olha bem, os milagres mostravam aos apóstolos quão limitados eles eram e que nada fariam com seus próprios poderes. Lembra do que eu disse agora há pouco? Não tinham poder nenhum. Não tinham, era tudo Espírito Santo. Os dons eram distribuídos graciosamente, graça, conforme a vontade soberana de Deus, para que o corpo inteiro pudesse atuar. Gente, vamos botar uma coisa na cabeça. Davi Pérez sozinho não consegue fazer nada. Tá? Nós estamos aqui insistentemente fazendo, ministrando lições, respondendo perguntas, pregando muitas vezes. Sozinho nós não conseguimos fazer nada. Aí você que está me ouvindo nessa hora, tem alguém que gostaria muito de ter a ministração de uma lição dessa, de um entendimento de uma lição dessa, e não tem como ter, porque não tem a revista e muitas vezes não tem quem ensine, não tem quem instrua. Aí você pega um vídeo desse aqui. Quando você pega um vídeo desse, você compartilha. A partir do momento que você compartilha com aquela pessoa ouve a palavra de Deus, aquela pessoa começa a entender e aquela pessoa começa a mudar de vida e começa também a mostrar a outras pessoas que ela aprendeu determinada coisa, não com Davi, mas com a Escritura. Então, eu sou importante para o reino de Deus. Você que está me ouvindo é importante para o reino de Deus. E nós juntos formamos o quê? Um corpo. Para o quê? Para atuar. Para apresentar o Evangelho. Para viver o Evangelho. Então é isso que a lição está dizendo. Está lá em 1 Coríntios 12 e Efésios 4, 8. Né? Para que o corpo inteiro pudesse atuar. Os dons, os milagres, os prodígios, né? Os dons, né? Prodígios, milagres, os sinais, não eram feitos para a glória de ninguém, não. Era feito para a glória de Deus. Deus permitia para que o nome dele fosse glorificado. Agora, a partir do momento que o homem recebe a glória para si, aí o negócio complica, porque não é por esse lado. Tá? Como escaparemos? É outra pergunta. Está lá no verso 3. Sem arrependimento e fé não há escape. Sem arrependimento e fé não há escape. O homem ele pode viver nessa terra 100 anos de vida. Se ele não se arrepender dos seus pecados, ele não tem a salvação. Se ele não se arrepender dos seus pecados, ele não vai morar no céu. Ele pode ser a pessoa mais caridosa, a pessoa mais bondosa, a pessoa mais graciosa, a pessoa mais generosa que você possa imaginar. Se ele não se arrepender dos seus pecados, se ele não confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele vai para o inferno, é o que a palavra de Deus diz. Não sou eu que estou dizendo. Já está condenado. Aquele que não crê já está condenado. Por isso o apelo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Está lá em Marcos 1,15 e Romanos 1,16. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Crede no Evangelho. Hebreus 2, de 5 a 13. O mundo vindouro não foi sujeitado aos anjos, mas ao Filho. A palavra mundo, no grego oikomene, mundo habitado, Mateus 24, de 1 a 4, este mundo estará sob o governo do Senhor Jesus, com a igreja, na sua segunda vinda. Está lá em 2 Timóteo 4:1. O mundo vindouro. Esse mundo vindouro é justamente o mundo em que vai ser governado pelo Senhor Jesus e a igreja. Não é um mundo vindouro futuro dessa terra aqui. Essa terra que nós pisamos. Prédios, presidência,
lei deles religiosa, não é isso. Não é mundo vindouro, não é isso não. O mundo vindouro que o texto de Hebreus 2, de 5 a 13 está falando, é o mundo vindouro na presença, no governo do Senhor Jesus. A Bíblia diz, e o veremos como Ele é. E viveremos para sempre com o Senhor. Esse mundo vindouro é isso. Do grego, oikoumene. Tá? Mundo habitado, onde Jesus será o centro, tá? E nós, como filhos e crentes salvos na pessoa de Cristo, estaremos reinando para sempre com Ele. Então, esse mundo vindouro significa isso, a nova Jerusalém, habitada pela igreja e governada pelo Senhor Jesus. Hebreus 2, de 6 a 8 e Salmos 8. Celebra o domínio do homem sobre a criação. No entanto, o autor observa, sensibilizado, esse domínio ainda não é uma realidade, mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, o homem, né? Celebra o domínio do homem, a criação. O homem, na verdade, o ser humano, quando Deus criou o ser humano, Deus disse que ele iria dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis. Ele seria superior, tá? Mas esse domínio ainda não é uma realidade. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, o homem. Então o que é que acontece? O homem, na verdade, foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado com o propósito de exaltar e glorificar a Deus. Porém, houve um acidente de percurso. Tá? O pecado entrou, o homem caiu e houve uma separação entre o homem e Deus que só pode ser religada através da pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 2:9. Vemos, porém, Jesus. Observe, o autor ainda vê a criação sujeita ao homem. O autor ainda vê, e nós vemos isso, né? A criação é sujeita ao homem. O homem domina sobre tudo ainda, materialmente falando, tá? Por quê? Por causa do pecado. Ao invés de exercer o domínio ordenado por Deus, o homem deixou-se dominar pela criação. Lembram? Deus chegou para o homem e disse, vocês vão comer de tudo que tiver aqui, menos do fruto que está na árvore da vida, que está no meio do jardim. Do conhecimento do bem e do mal. Não é da árvore da vida, não. Do conhecimento do bem e do mal. E uma criatura dominou o homem para que o homem pudesse desobedecer a Deus, que foi a serpente. Em vez de obedecer ao Criador, obedeceu a criatura, a serpente. Gênesis 3. Não houve domínio, houve rebelião. Mas veio o segundo Adão. Lembram? O primeiro Adão era o tipo. O segundo Adão é o antítipo, que é Cristo. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Por isso, o autor registra, vemos, porém, Jesus. Isto é, o domínio se torna real em Jesus. Então, Jesus ele veio para completar aquilo que Adão era para ter feito. O tipo veio, caiu. O antítipo veio e completou. Né? Está consumado. Lembra quando Jesus falou isso? Está consumado. Não tem mais o que fazer. Já está feito, foi feito. Essa é a origem. Essa é a grande verdade. Humilhação. Foi feito um pouco menor que os anjos. Está lá em Hebreus 2, de 9 a 7. Hebreus 2, 9 e o capítulo 7. Pouco abaixo de Deus o fizestes. Salmo 8, 5. Anjos ou Deus? O hebraico lê Elohim. Plural que, dependendo do contexto, pode ser traduzido por Deus, minúsculo, deuses. A palavra deuses no texto a seguir é Elohim. Salmo 82, 1, Salmo 97, 7, Salmo 138, 1, Êxodo 21, 6. O autor, aproveitando o contexto próximo do texto, está lá em Hebreus 2, 5, entende referir-se a anjos. Tá? Então, quando a Bíblia diz pouco abaixo de Deus o fizeste, lá no Salmo 8, 5, a Bíblia diz que Jesus ele veio na sua natureza humana. Jesus ele veio como homem a esse mundo. Então, quando esse texto refere-se um pouco menor que os anjos, não está falando sobre a sua essência, sobre o seu interior. Está falando que Jesus ele foi humilhado,
Ele sofreu, ele morreu. Então, anjo não morre, anjo é espírito. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos não tiveram a condição de virem a essa terra, serem humilhados, derramarem sangue porque eles não têm sangue e morrerem pela humanidade. A Bíblia diz que Jesus ele se humilhou, ele esvaziou-se da sua glória para vir a esse mundo, nascer como homem, viver como homem, padecer como homem, morrer como homem, porém sem pecar. Morte, a humilhação de tornar-se humano e submeter-se à morte. Lembra-se do que eu falei agora há pouco? Tornou pouco menor que os anjos. Olha aqui, anjos não morrem, pois são espíritos desencarnados. Não existe matéria, são espíritos. Quando a Bíblia fala sobre espírito, está falando no grego sobre ruach. Tá? Perdão, no grego não, no hebraico, sobre ruach, que é sopro, hálito, vento. Então, quando fala sobre espíritos, dá a entender que é isso. Vento, ar, hálito, você não vê, não tem matéria, é espírito. Paulo retrata a gloriosa intervenção do Pai diante da obediência do Filho, até a morte e morte de cruz. Está lá em Filipenses 2, 8, 11, Efésios 2, de 8 a 10. Então, Jesus obedeceu tanto a Deus, né, que obedeceu até a morte e morte de cruz, a pior morte já existente, né, o pior, vamos dizer assim, o pior flagelo, o pior sacrifício que já existiu na humanidade foi a morte de cruz. A Bíblia diz que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Não era qualquer um, não. O cara tinha de ser ruim. E Jesus foi para lá sem ter um pecado sequer. Tá? Hebreus 2, de 10 a 13. Deus, o Pai, é aquele para quem são todas as coisas. Romanos 11, 36. Por meio de Jesus, ele adota filhos. Quem são esses filhos? Somos nós. Os que creem, recebem a salvação. Foi necessário que o Pai aperfeiçoasse o autor da salvação deles. Por que tanto sofrimento? Para o aperfeiçoamento. A ressalva do autor inspirado, pelos sofrimentos como homem, Jesus assumiu a morte, o pecado e o juízo de todos. Aquela morte de Jesus na cruz, aquelas chicotadas, aquela humilhação, era para mim e para você. Mas ele assumiu a dívida, ele assumiu o pecado da humanidade, para que todo aquele que pudesse crer nele, que aceitasse como Salvador, recebesse a remissão dos seus pecados. Nenhum homem alcançou tal perfeição. Nenhum homem. Se você puder pensar em Paulo, em Pedro, em Estevão, em Jó, pensa aí. Nenhum homem alcançou tal perfeição. Nenhum. Nenhum homem aguentaria o sofrimento de Jesus. Nenhum. Aperfeiçoar no grego, teleo, significa consagrar, alcançar um propósito. Assim Jesus tornou-se o autor da nossa salvação. Autor grego, achergos, príncipe. Jesus é o príncipe da nossa salvação. Jesus é o autor da nossa salvação. Jesus é o consumador da nossa fé. A expressão em trazendo muitos filhos à glória pontua que todo esse processo de aperfeiçoamento humano do Filho, por meio dos sofrimentos, é garantia que os salvos vão reinar com ele em glória. Para isso estamos sendo santificados e somos chamados filhos. Está lá no verso 12, 13, Salmo 22, 32, Isaías 8, 17 e 18a. Então, todo aquele sofrimento reluziu a nossa salvação. Todo aquele aperfeiçoamento reluziu para o nosso aperfeiçoamento. Toda aquela santificação reluziu para a nossa santificação, para que pudéssemos ser chamados de filhos. Hebreus 2, de 14 a 18. No século II, o descetismo grego, dekel, ou parecer, ensinou que o corpo de Jesus era aparente. Mas a verdade é que ele é Deus homem, semelhante a seus irmãos, no verso 17. Está lá em Hebreus 2, no verso 17. Tendo provado sofrimentos e morte. Há algumas pessoas que afirmam que o corpo de Jesus era aparente, não era um corpo real. Era um corpo aparente. Era um corpo que não sentia dor, era um corpo que não sentia sofrimento, era um corpo que não sentia raiva, era um corpo que não sentia mágoa. A Bíblia diz que Jesus ele sentiu tudo que o homem sente, ele só não fez pecar. Ele só não fez pecar. Então o corpo de Jesus era um corpo humano, era um corpo de carne,
um corpo sujeito a dores, um corpo sujeito a machucado, um corpo sujeito a sangrar. Então o corpo de Jesus era um corpo real, mas existem pessoas que dizem que era um corpo aparente, era um corpo de mentirinha, vamos assim dizer. Tá? Sua morte derrotou o diabo, detentor do poder da morte. Na época, o diabo era detentor do poder da morte. Jesus detém a chave, a autoridade sobre a morte. Lembram-se que a Bíblia diz que ele desceu até o inferno, quando ele morreu, o Espírito foi até o inferno. Para quê? Para tirar das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Né? A autoridade sobre a morte, Apocalipse 1, de 17 a 18. E não presta auxílio aos anjos, está lá no verso 17. Isto é, morreu pelos humanos, a descendência de Abraão, os que são da fé. Gálatas 3, 7. Jesus não morreu por anjos. Jesus morreu por pecadores. Tá? Jesus morreu por nós, pecadores. Os anjos não precisam de arrependimento. Anjo não se arrepende, anjo não tem sentimento, não. Tá? Eu vou abrir um parênteses aqui na lição e informar que aos irmãos que nos ouvem que lá naquela rebelião que houve na eternidade, lá no céu, quando Lúcifer se manifestou lá e fez aquela rebelião, os anjos naquela situação eles tinham livre-arbítrio, tá? Eles tinham poder de escolha. É tanto que fizeram uma rebelião. Porém, após a queda, Deus tirou aquele livre-arbítrio deles. Hoje eles não têm mais nenhum tipo de sentimento. Tá? Como a Bíblia diz, são espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz que são fogo consumidor. Se Deus disser para matar, eles vêm e matam. Acabou, não tem pena com eles, não. Não tem a segunda chance com eles, não. São semelhantes a robôs com um propósito, obedecerem a Deus. Só. Tá? Então, para isso ficar bem claro. Assim, ele fez a propiciação por nossos pecados, no verso 17b. Enfrentando todo o nosso inferno, sendo em tudo tentado, mas sem pecado. Aquilo que eu falei. Sofreu como qualquer homem. Sentiu dor como qualquer homem. Sentiu desejos como qualquer homem. Quem poderia imaginar Jesus sentindo vontade de realizar necessidades fisiológicas? Ele fez. Mas a gente não imagina isso. Mas ele fez. Tá? Mas não pecou. Jesus não pecou. Está lá em Hebreus 4,15, 2 Coríntios 5,21, 1 Pedro 2, 22. Hebreus 2,17. Semelhante, dá lá no verso 17. Porque assumiu nossa natureza como semelhante, é diferente. Ele o é por não haver pecado. Assemelhou-se ao homem, ficou igual ao homem em termos de corpo, mas diferente por quê? Porque não houve pecado nele. Semelhante e ao mesmo tempo diferente. Porque assemelhou-se à forma física do homem, porém o homem é pecador, Jesus não pecou. O homem tem pecado, Jesus nunca teve pecado. Então, assemelhou-se e ao mesmo tempo é diferente. Misericordioso. Sua encarnação é prova de misericórdia e graça. Ele empatizou com a nossa miséria para tornar-se a única porta de salvação. Ele empatizou. Sabe o que é isso? Ele disse, eu vou viver como um homem. Eu vou nascer como um homem. Eu vou sentir as dores como um homem. Eu quero saber o que é que ele sente. Eu quero entender o homem intimamente. Por isso que ele encarnou. Sua simpatia o levou à morte. E o poeta descreve esses dois conceitos, misericórdia e graça. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Misericórdia. Deus tirou de cima de nós o castigo e colocou sobre o seu Filho. Foi a lei pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Graça. Além de colocar meu castigo sobre seu Filho, o Pai me concedeu sua graça, sua eterna salvação. Fiel. Todos os sumos sacerdotes foram tentados, inclusive o Senhor, mas ele não cedeu à tentação. Todos os sumos sacerdotes foram tentados. E possivelmente, alguns caíram. Só Jesus que não cedeu à tentação. Está lá em Hebreus 2, 18. Padeceu, não cedeu, por isso ele foi capaz de fazer a propiciação pelos nossos pecados. O antigo hino canta, glória a Jesus, sim, ao Filho de Deus, o bom Salvador que nos veio dos céus. Estávamos mortos, mas ele chegou, e todo o pecado nos ressuscitou. A alma pura do nosso sumo sacerdote enfrentou obediente e submissa todo o castigo, toda a tentação,
conhecendo que Satanás estava por trás do que lhe era impingido, que era colocado à sua frente. Mateus 16, 23. Satanás pensa diferentemente de Deus. O Filho faz tudo quanto o Pai ordena, está lá em João 17, 4. Completando a obra, grego, teleio, fazendo-a com perfeição. A vontade do Pai era a sua própria comida. Está lá em João 4, 34. Ele disse, a minha vontade, a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele veio, padeceu, sofreu, morreu, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então essa é a nossa terceira lição desse quarto trimestre, que tem por título Encarnação, humilhação e morte do Filho de Deus. Então que nós possamos refletir que Jesus ele veio a esse mundo com um propósito de salvar o homem, com um propósito de tirar o homem do inferno. Ele veio por amor. E esse amor homem nenhum dessa terra tem. Essa misericórdia homem nenhum dessa terra tem. Essa graça homem nenhum dessa terra tem. Mas a Bíblia diz que pelo seu sacrifício nós somos justificados e fomos chamados de filhos. E estamos aqui, trilhando um caminho que vai nos levar ao céu, para a honra e glória do nome dele. Então que nós possamos a cada dia pregar esse evangelho, pregar essa palavra. Tá? Eu já estarei daqui a pouco tempo postando a lição 4, a lição 5 e a lição 6, para que os irmãos possam ir pegando o fio da meada de cada lição, para que vocês possam entender como Jesus é importante na nossa vida, como o Evangelho é importante na nossa vida, como o Senhor Jesus ele foi e é importante para a nossa vida. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome dele. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa lição. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de estarmos aqui ministrando a Tua Palavra. E te pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Nos ajude, nos abençoa cada irmão, a cada amigo que está vendo esse vídeo, que possam ser edificados, que possam compartilhar com pessoas que precisam ouvir a Tua voz e que, em primeiro lugar, Deus, o Teu nome seja glorificado. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, que Deus nos abençoe, que você possa ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa te abençoar.